Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sempre enfrentando lutas. Quando não é uma luta financeira, é uma luta espiritual, familiar, mas a verdade é que nós estamos sempre vivendo nesse mundo de conflitos, de desafios. Agora, o interessante é que Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Mais uma vez o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua compreensão, por sua ajuda. O canal está se tornando cada dia mais relevante, primeiro por conta da graça, dessa bondade infinita do Senhor. Segundo, porque você tem nos ajudado com a sua inscrição, com o seu joinha, o seu comentário e principalmente compartilhando, levando a mensagem ao coração das pessoas. O nosso muito obrigado. Queridos, vocês já perceberam que as nossas mensagens, elas são de curta duração. E há um objetivo com isso, é fazer com que os princípios que nós colocamos, as reflexões que são postadas, elas possam alcançar o coração das pessoas e que você tenha tempo para poder ouvir, para poder meditar, anotar e pôr em prática. Por isso, as nossas reflexões, elas variam em torno de 8 a 10 minutos para que você possa refletir sobre o que você está ouvindo. Hoje nós queremos falar sobre algo muito interessante. A maioria das pessoas já ouviram alguém ou já leram alguma coisa sobre Davi, especialmente quando se fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então eu quero convidá-lo a meditar num texto que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13 e o verso 13. Seria interessante que você lesse com calma o capítulo 13 e o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Mas vamos ler primeiramente o verso 13 do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Diz assim: Ao que replicou-lhe Samuel, agiste como insensato. Tu não obedeceste à ordem de Yahvé, teu Deus, que te deu. Se tivesses obedecido a Yahvé, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Foi nesse momento que Deus diz a Samuel que ele já havia escolhido um novo homem, porque Deus rejeita Saul por conta de um princípio que foi quebrado. Apesar de Saul ter cometido outros erros, a Bíblia diz que Deus teria estabelecido o seu reino para sempre se ele não tivesse quebrado este princípio. O texto está claro, diz assim: se tivesses obedecido a Deus, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Apesar de Deus teria estabelecido o seu reino, Deus teria abençoado a vida de Saul. Acontece que ele quebra um princípio. A Bíblia Sagrada deixa claro que a responsabilidade de sacrificar, de oferecer sacrifícios ao Senhor, era a responsabilidade do sacerdote. E a Bíblia também diz que Samuel havia dito a Saul que aguardasse a chegada dele, que então ele iria realizar um sacrifício, fazer sacrifícios ao Senhor, e depois, então, o povo de Israel deveria sair à guerra. Mas não foi isso que aconteceu. Saul tomou a frente e ele então faz este sacrifício. E Deus então, por conta desta quebra de princípio, Deus rejeita completamente Saul. Aqui eu já quero deixar uma lição muito importante para você. Como eu disse, trata-se de uma reflexão e não propriamente de um estudo bíblico, mas é importante que você saiba disso. Todo princípio quebrado,
quando você quebra um princípio, quando nós quebramos um princípio, nós nos afastamos do propósito de Deus. Todo princípio quebrado nos afasta do propósito, da vontade e do querer do Senhor para as nossas vidas. Você vai perceber na história de Saul que, apesar dos seus erros, Deus foi suportando, tolerando, mas esta quebra de princípio foi simplesmente inegociável. Existem princípios que Deus não negocia. Existem princípios que Deus não tolera a quebra desses princípios. E nesse momento, então, Deus disse a Samuel que ele já havia escolhido um outro homem. E quando você vai lá para o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, Deus diz então a Samuel que ele deveria encher o chifre de azeite e ir até a casa de Jessé, e lá Deus iria então dirigi-lo para que ele ungisse um novo homem escolhido por Deus, que seria o futuro rei de Israel. Bom, então vocês sabem um pouco da história. Samuel chega na casa de Jessé, unge todos os filhos de Jessé, ou pelo menos os 7, e ele percebe que Deus não dá aprovação a nenhum deles, até que Samuel pergunta a Jessé se havia mais alguém. Então Jessé diz, tem um menor que está apacentando, cuidando de ovelhas, e como diz, em outras palavras, nós não o chamamos porque não tem muita significância, e Deus mandou chamar Davi. Jessé chama Davi e então acontece o esperado, aquilo que Samuel estava esperando, a indicação, a aprovação, a unção de Deus na vida de Davi. É interessante que, do ponto de vista natural, do ponto de vista dos olhos humanos, Davi não era essa pessoa que deveria ser escolhido, vamos assim dizer, porque ele não tinha nem porte para ser um soldado, muito menos para ser rei de Israel. E a própria família não reconhece isso. Os próprios irmãos não reconhecem isso em Davi. Mas não é assim que funciona. Deus disse para Samuel, olha, o homem vê segundo a aparência, mas eu vejo segundo o coração. É interessante essa lição. Isso não mudou, Deus continua olhando o coração. Tem muitas pessoas que aparentemente elas estão prontas, elas são habilidosas, elas são capazes, mas elas não têm a aprovação de Deus, elas não têm a escolha de Deus. E isso fica para nós uma lição, não julgar segundo as aparências, porque Deus vê segundo o coração e não segundo as aparências. Mas é interessante que após a unção, preste atenção, aqui está a lição. Davi foi ungido. Potencialmente ele agora recebeu a unção de rei. Ele foi escolhido por Deus. Ele agora é o homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu. Pense sobre isso. Davi foi escolhido por Deus. Samuel foi mandado à casa de Jessé para ungí-lo. Então agora ele recebe esta unção. Mas o que Davi faz depois que recebeu esta unção? Você vai perceber na história de que Davi volta para o pasto. Ele volta a apacentar ovelhas. Ele volta a fazer o que sempre fez. Mas por que Davi não se posicionou diante dos seus irmãos, diante da sua família, que o desprezaram durante uma vida toda, durante todo o seu tempo de vida? Ele nunca foi reconhecido. Por que Davi, então, não se posiciona? Ele não grita os seus direitos? Por que Davi não diz para o seu pai, não diz para os seus irmãos, olha, agora eu fui ungido rei, eu recebi a unção de rei, então, a partir de agora, eu quero respeito, eu quero os meus direitos,
eu quero ser reconhecido, porque potencialmente eu já recebi a unção de rei. E esta unção que eu estou recebendo, ela deve ser respeitada, ela deve ser reconhecida. Mas a Bíblia diz que ele volta para o pasto. O que eu quero dizer para você é que quando você sabe quem está com você, quando você sabe quem está trabalhando na sua vida, não importa onde você está, não importa se as pessoas não acreditam em você, não importa se as pessoas não reconhecem, porque você sabe quem está com você. O lugar pouca diferença faz. Você não vai se provar, você não sente a necessidade de provar quem você é. Foi assim que Satanás fez com Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Quando você sabe quem você é, você não tem que provar nada. Você não tem que viver provando para os outros quem você é, porque você sabe quem está com você. O lugar faz pouca diferença. Eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou provar, porque eu estou na dispensação de Deus, porque a partir do momento que Deus me ungiu, eu sei que é só uma questão de tempo e Ele vai fazer o que deve ser feito no tempo dele. Eu não preciso me apressar, eu não preciso discutir, eu não preciso provar absolutamente nada, eu não tenho que sair provando quem sou, porque eu sei quem sou e eu sei quem está comigo. Então, essa é a lição que nós tiramos. Deus ungiu Davi, mas não para que ele saísse se provando, não para que ele provasse quem ele é, porque Deus sabia quem ele era. Quando Deus sabe quem é você, fique tranquilo. Quando Deus tem algo especial na tua vida, fique tranquilo. O lugar pouca diferença faz. O que as pessoas pensam, pouca diferença faz. O importante é que Deus está com você. O importante é que Deus acredita em você. O importante é que Deus vai realizar aquilo que Ele deseja, cumprir o seu propósito na tua vida, no tempo dele, no kairós de Deus, na hora certa. Essa é a palavra que eu quero dizer para você. Não importa onde você está. Não importa se as pessoas não acreditam. Não importa se as pessoas duvidam da promessa de Deus que há na sua vida. Se Deus lhe fez uma promessa, se Deus disse que vai fazer, então descansa, porque no tempo certo isso vai acontecer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.